Olá, eu, Marli Nogueira, no programa Total Coach de hoje. Estou aqui com a doutora Daniela Marrei, tudo bem? Tudo bem. É com prazer, né, que nós estamos aqui com você para falar sobre um tema muito importante, que é sobre os traumas. Poder identificar, poder prevenir e tratar, né, essas situações, acho que de fundamental importância. Sim. Doutora Daniela, ela é delegada, né, da Delegacia da Defesa da Mulher. E aí nós vamos estar aqui, então, nesse bate-papo, refletindo sobre alternativas, gente. Não podemos fazer de conta, sabe, que não está acontecendo nada. Os traumas existem, precisam ser olhados para ele, porque tudo aquilo que eu guardo apodrece. E aí, vamos fazer essa diferença, né, através dessa reflexão. E eu gostaria de perguntar, né, quais são os casos ou as queixas mais frequentes que chegam na Delegacia da Mulher? Bom, a Delegacia da Mulher, ela é competente para apurar casos com vítimas e crianças, vítimas mulheres e crianças e adolescentes. Sim. No que se refere a crianças e adolescentes, as queixas maiores que temos são maus tratos e abusos sexuais. E esses abusos, a gente observa que a incidência maior do abusador é dentro da própria família, Sim. do próprio seio familiar. Pai, padrasto, um primo, alguém conhecido, alguém do próprio contexto, de amizade da família. Sim. E é interessante, então, a gente poder ter um olhar para isso. Enquanto você falava, eu me lembrei de um case, eu atendendo, né, uma cliente com uma questão de abuso mesmo. E ela me falava que tinha sido abusada por um próprio primo e ela chorando, né, me diz assim, mas onde estava a minha mãe que não me protegeu, né? Sim. Nós sabemos, claro, né, que não é responsabilidade ali da mãe, mas é legal, né, as pessoas terem esse olhar diferenciado. Como eu posso prevenir, né, uma situação dessa? Como eu posso fazer com que meu filho se sinta mais seguro? E outra questão também interessante, no workshop, um jovem trouxe, né, a questão de que estava sendo abusado também pelo próprio pai. E aí ele chorava muito e eu refletia, né, poxa, um pai que de repente é uma presença que foi colocada ali para poder proteger, envolver e dar essa segurança, né, para o jovem, como assim, né, passar justamente o contrário. Por isso que o abuso sexual intrafamiliar, ele gera muitos traumas, porque aquele que seria o seu protetor, Sim. ele está sendo o seu abusador. Sim. Então, em quem confiar? Como confiar no mundo, como confiar nas pessoas, como confiar na vida. Sim. E na questão da prevenção e identificação, que é o foco do tema, identificação, prevenção e tratamento, na questão da identificação, eu acho importante que os pais, os responsáveis, os educadores, eles se atentem para os sintomas que essas crianças apresentam. Porque apresentam, o corpo reage. Tá? A gente tem consequências, o abuso traz consequências físicas, como uma doença sexualmente transmissível, uma gestação, lesões corporais também, alterações, traz consequências sociais, a pessoa pode desencadear, pode enveredar para um alcoolismo, para uma dependência química, para uma promiscuidade sexual e, principal, o machucado maior que traz é o psicológico. É o psicológico e dá para ser, a criança demonstra. Ela fica mais agressiva, ela fica mais irritada, ela tem alteração de sono, de fome, ela tem transtornos, ela pode demonstrar transtornos alimentares, tendências suicidas, isolamento. Então, o pai, a mãe, ou alguém da família, também eu ressalto muito os educadores, professores, claro. Tem que estar atentos para essas alterações comportamentais, que no início dá para pegar e descobrir e tratar e evitar que seja um abuso reiterado. E eu acho importante, né, demais também o pai acreditar, né, no filho. Sim. Porque infelizmente eu acompanho lá, né, cada case assim que os filhos às vezes comentam e o pai não acredita ou banaliza, né? A mãe às vezes banaliza situações com o próprio pai e desconsideram. Então, isso acho que é de fundamental importância, né? A queixa da criança não pode ser subestimada em momento algum. Sim. Muitas vezes, a gente se observar que a criança está usando expressões, comportamentos erotizados que não são compatíveis com a sua idade cronológica. Sim. Então, aquilo está alguma coisa errada. Né? Se aquela criança está falando de sexo com 7 anos, 4 anos, como que ela viu o sexo? Alguém mostrou o sexo para ela. Sim. E muitas vezes nem há o contato, a gente tem, importante falar também, que não chega a ter o contato físico, o abuso sexual. O abuso sexual ele pode ser também através de vídeo, de câmera, de internet. O abusador pode pedir que a criança ou adolescente fique despido para que ele contemple a nudez. Isso é uma forma de abuso. Isso também é onde a gente entra mais na nossa atualidade, no mundo, que está na casa de todo mundo, que é a internet. Que os pais têm que ter o cuidado de não deixar um computador
em local, quarto fechado do filho, deixar num local comum de circulação, onde a navegação está sendo observada, o que ele navega está sendo observado, colocação de filtros de conteúdo impróprio, sempre observar o que o seu filho busca nos buscadores, quais os temas que interessam a ele, ter as senhas das redes sociais, acompanhar quem ele segue, quem é seguido e orientar sempre a comunicação, ouvir. O pai tem que estar atento na lição de escola do filho, no caderno, na reunião escolar, porque essa troca com o professor é muito importante. Então, a minha orientação é essa nesse sentido. Que legal, né? Eu acho que são conselhos fundamentais para que a gente fique atento e a gente possa prevenir, né, situações que nos deixam, né, tantas marcas. O trauma, ele está ali, né, a cada minuto, a cada segundo, se eu não tomar cuidado, não prevenir, ele pode dar ou trazer sérias consequências. Então é importante sim olhar para essas situações, é preciso, necessário que eu tome esses cuidados. Fique atento então, como a doutora falou, sobre o seu filho, começou a se isolar, ele começou a ficar diferente, gente, alguma coisa está acontecendo. Faça a diferença na vida do seu filho. E para isso também é interessante, né, até foi um dos intuitos de estar trazendo, né, esse comentário, para falar da importância também de fazer esse tratamento diferenciado. Existe sim tratamento que libera essa emoção. Eu não preciso, eu passei por uma situação que eu não queria, aconteceu, ok, pais também não precisa ficar se culpando. Aconteceu essa situação, o que eu posso fazer com isso? Existem então técnicas especializadas. Inclusive nós temos um case, né, bastante interessante, que está aqui conosco, essa pessoa, uma pessoa muito querida que passou por uma situação assim, que vai poder partilhar conosco um pouquinho da sua história para nos ensinar ou nos falar que o trauma, ele tem cura. Com 14 anos de idade, eu fui violentada pelo meu próprio pai. E essa violência gerou uma gravidez indesejada, né? E, assim, na época, foi em 1990, na época eu procurei a delegacia da mulher, qual tive bastante apoio. E eu, sendo uma criança com 14 anos, tive muita, assim, dificuldade, né, para mim assimilar tudo o que estava acontecendo. Mas eu tive essa gravidez, tudo, tive um auxílio, e os anos se passaram. Com 22 anos, meu filho, eu encontrei uma ajuda, né, psicológica, que me ajudou bastante e que, assim, a minha vida melhorou muito depois disso. Eu até, inclusive, deixei uma cartinha para a psicóloga, falando para ela, foi no Dia dos Médicos, e eu disse a ela que ela não era médica que mexesse com bisturi, com sangue, mas que ela mexia com a alma, com o íntimo da gente. E ela me ajudou muito, porque com isso eu melhorei a minha vida com meu esposo, com meus filhos. E eu acho assim que as pessoas precisam, se você que está sendo abusado, seja menino, menina, adolescente, criança, procure ajuda, vá à delegacia, fala para o vizinho, fala para a mãe, fala para alguém. Hoje eu posso falar isso sem que venha assim os flashes na minha mente, sem que eu chore muito, sem que meu corpo trema, porque eu era assim. E eu acho que eu fui, primeiramente, assim, claro, Deus, e segundo, ajuda psicológica. E eu peço a você também, doutora, que possa deixar, né, um conselho para aqueles que estão nos ouvindo. Sob o foco do meu trabalho, eu acho de suma importância que as pessoas percam o medo de fazer a denúncia. Seja você mãe, não sucumba à ameaça do agressor. Se identificou o problema do seu filho, denuncie. Criança, adolescente que está passando por isso também. As ameaças existem. A principal ameaça do abusador para a criança é falar: eu mato a sua mãe, eu te mato e mato sua mãe, que é o ente mais querido. Não sucumba a isso. Denuncie, conte para a professora, conte na escola, para um amiguinho, conte para sua mãe, que isso de algum modo vai chegar até a delegacia de polícia e esse agressor precisa ser responsabilizado criminalmente, tá? Muito obrigada, então, a vocês que estão aí conosco e invista em você, sabe? Olhando para suas dores e libertando elas. Muito obrigada, fique com Deus e até a semana que vem.